Graças a Deus, é motivo de alegria nós estarmos nessa noite reunidos, neste culto de doutrina, culto de ensinamento. E eu falava no início com a diaconisa Rebeca que bom seria se tivéssemos um data show, né? Mas Deus vai providenciar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gosto de fazer o sermão, o esboço, vocês sabem. E muitas das vezes a compreensão fica melhor quando você olha para o sermão, né? Quando você vê, quando você lê, né? Nem sempre a nossa aprendizagem ela vem pelo ouvir, né? Muitos é pelo olhar ou pelo falar também, né? Mas Deus dará condições em nome de Jesus. Vamos voltar à leitura que nós fizemos, Salmo de número 34. Vou ficar apenas com o verso 8, Salmo 34, verso 8. Graças a Deus pela vida de cada irmão. E quero aproveitar que aqui tem irmãos de oração e pedir oração pela minha saúde, amém? Os irmãos continuem me apresentando. Nós vamos, próximo mês, em nome de Jesus, se Deus quiser, no hospital, novamente fazer aqueles exames que ainda não fiz, né? Da primeira vez, os irmãos sabem que tem inflamação. Graças a Deus eu estou me sentindo melhor, porém ainda coisas estão acontecendo com o meu corpo, né? E que os irmãos vão estar orando em nome de Jesus. Eu não estou rindo porque já sabe, né? Eu não sou mulher, mas os irmãos estão entendendo, né? Glória a Deus. Vamos voltar para a leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo número 34, versículo 8, que diz a palavra do Senhor: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que quando nós falamos que Deus é bom, é algo que é corriqueiro, que a gente escuta todo mundo falar, até mesmo aqueles que não são cristãos, aqueles que não estão dentro da casa do Senhor, falam que Deus é bom e dizem que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É uma frase muito que corriqueira, que todos conhecem, todos pronunciam, mas nós precisamos entender a bondade de Deus. Nós precisamos entender por que Deus é bom, como Deus é bom, para quem Ele é bom. É isso que nós precisamos entender quando nós falamos da bondade de Deus. E aqui nós vemos o salmista falar: provai e vede que o Senhor é bom. O salmista Davi, ele fala, ele afirma, assim como todo ser humano tem essa ciência, esse conhecimento, aqueles que acreditam em Deus sabem que Deus, Ele é bom. Amém? Mas a bondade de Deus é um atributo. O que é atributo? Atributo é a qualidade que Deus ele possui. Atributo é aquilo que Deus tem, que faz parte da sua essência. Atributo é qualidade. O que é atributo? Diga, qualidade. Qualidade. Deus, Ele só é Deus por causa dos seus atributos. Deus, Ele é fiel. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Deus é bom. Deus é justo. Tudo isso são adjetivos, qualidades que fazem de Deus ser quem Ele é. Deus precisa, Ele necessita de seus atributos para que Ele possa ser Deus. Se Deus não for justo, Ele não é Deus. Se Deus não for misericordioso, Ele não é Deus. Se Deus não for compassivo, Ele não é Deus. Se Ele não for justo, Ele não é Deus. Deus precisa dos seus atributos, das suas qualidades que pertencem a Ele, para que Ele possa ser considerado Deus. Então, atributos são qualidades
que tornam Deus quem Ele é. E os atributos de Deus estão divididos em duas partes. Repita, duas partes. Duas partes. A primeira parte dos atributos de Deus são os atributos comunicáveis. Como assim atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis porque não somente Deus, mas também o homem, ele é capaz de ter, ou de viver, ou de experimentar esses atributos comunicáveis, porque o homem pode experimentar esses atributos que Deus tem. Como assim? Vamos lá. Atributos como amor. Deus é amoroso e os seres humanos são capazes de amar. Atributos comunicáveis, né? Tanto é que Jesus ele resume os mandamentos no amor: amarás o próximo a ti mesmo. É um atributo que pertence a Deus, mas é um atributo comunicável ou transmitido, que pode ser experimentado pelo homem. Eu amo a diaconisa Rebeca, né? É um tipo de amor. Eu amo aos irmãos da igreja, é outro tipo de amor. Mas tudo isso é um atributo que Deus ele concede para que nós venhamos vivenciar, experimentar um atributo que pertence a Ele. Também um atributo da justiça. Deus é justo e os seres humanos podem praticar a justiça, né? Tanto é que temos as leis que regem a nação, a Constituição. Nós temos o judiciário, pelo qual todo homem que vai infringir a lei, ele vai ser julgado por aquela lei. O homem tem a capacidade que Deus tem de ser justo. É claro que atributos comunicáveis de Deus nunca poderão ser exercidos na sua plenitude, porque só Deus é que é 100% amor, só Deus que é 100% justo, só Deus que é 100% misericordioso. Não é verdade? Mas o homem ele pode experimentar de certa forma. Por isso que quando nós vamos ver a estátua da justiça lá em Brasília, nós vamos ver a justiça cega, né? Porque o homem não consegue exercer 100% da justiça, e a balança é um lado pendendo e o outro mais em cima. Só Deus é que pode ser 100% justo. E também a bondade também pode ser experimentada pelo homem. Bondade, Deus é bom e os seres humanos podem demonstrar bondade quando nós fazemos algo pelo nosso irmão, ou quando nós ajudamos o nosso irmão. Nós estamos demonstrando bondade para o nosso irmão. São atributos comunicáveis que Deus ele concede ao homem a capacidade de tê-los. Atributos comunicáveis. E aí a gente lembra daquela passagem do jovem rico. Com certeza você está lembrando. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17, se você quiser ler aí. Mateus 19, versículo 16 e 17. Alguém leia em voz alta, em nome de Jesus. Mateus 19, 16 e 17. E aí nós nos questionamos: a bondade é um atributo comunicável? Porque Jesus está dizendo aqui que só Deus é bom. E aí eu estava estudando isso em casa, eu me lembrei de um vídeo antigo de um pastor chamado Eli Soriano. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. Um programa antigo que um irmão faz essa pergunta para o pastor: pastor, só Deus é bom. O seu sobrinho disse que o Brasil não é bom, só Deus é bom.
ele começa a falar vários versículos para aquele homem das coisas boas que existem. Por exemplo, lá em Timóteo, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: a lei é santa, o mandamento justo e bom. Aí ele lembra também lá de Gênesis, capítulo 1, se não me engano, versículo 11: e viu Deus que tudo que ele tinha feito era bom. E ele começa a falar, é um vídeo tão engraçado, porque o cara quer retrucar, e ele diz: cala a boca, você é um estúpido, tem que ouvir primeiro para poder falar. Está escrito lá em Provérbios. É um vídeo muito engraçado, mas que ele explica muito bem que o jovem rico chega para o Senhor Jesus dizendo: bom mestre, que hei de fazer vai dar a vida eterna? E Jesus responde para ele: por que me chamas bom? Não há nenhum bom senão Deus. E aí, pastor, como é que fica isso aí? Então quer dizer que ninguém pode ser bom? Aí nós temos que entender o que o jovem rico estava chamando de Jesus: bom mestre. E Jesus disse: a doutrina que eu ensino a vocês não é a minha doutrina, mas é a doutrina do meu Pai. Jesus estava querendo dizer que ele não era o bom mestre. O bom mestre era o Pai que estava ensinando a ele, para ele ensinar para a multidão. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente lê esse versículo, para a gente não dizer que Jesus não é bom, né? Muito cuidado para não trazer heresia para dentro da igreja, porque a gente vai ver lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Aleluia! Jesus é bom, Deus é bom, e o homem tem a capacidade também de ser bom, de exercer bondade, porque é um atributo comunicável. Atributos comunicáveis. Eu disse que está dividido em dois: atributos comunicáveis. Primeiro, atributos comunicáveis, que o homem pode experimentar. Segundo, atributos incomunicáveis, que o homem não pode experimentar, que somente pertencem a Deus e a mais ninguém. Qual atributo, pastor? Onipotência. Deus é todo poderoso e capaz de fazer todas as coisas que são logicamente ou ilogicamente possíveis. Só Deus, Ele é onipotente, só Deus pode todas as coisas. Se a gente pudesse, a gente mudava quem estava do nosso lado. Talvez o filho que ainda não é crente, a esposa que ainda não é crente, o esposo que ainda não é crente. Se a gente pudesse, a gente mudava a pessoa, mas não pode, porque só Deus é que é todo poderoso. Só Deus é onipotente, é um atributo que somente pertence a Deus, é incomunicável. Onisciência. Deus é todo sábio e conhece todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Só Deus é que tem esse atributo de saber de todas as coisas. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e a própria física afirma que nós não podemos ser onipresentes, porque duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Seguindo essa vida agora, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Eu não posso sentar na mesma cadeira que o João está sentado. Eu não posso colocar o pé onde o João está colocando. Por quê? Porque eu não sou onipresente. Mas Deus está sentado aí com você agora, aleluia. Ele está pisando onde você está pisando. Ele é onipresente, aleluia. Outro atributo de Deus que é incomunicável: imutabilidade. Deus é imutável e não muda ao longo do tempo. Atributo incomunicável: somente Deus pode ser imutável. A maior prova disso é a TPM, né?
A mulher uma hora está tranquila lá, de boa, outra hora quando ela está na TPM, nem chega perto, né? É um fato. Estou aí dentro da área da TPM, mas também nós mudamos em outras áreas também. Aí é uma área que a mulher muda. O homem ou a mulher também, ele muda porque antigamente ele era pequeno, agora ele foi crescendo, já não tem mais a mesma estatura que tinha antes, mudou, não consegue ser imutável. Alguns tinham cabelo antigamente, mas agora, né? O tempo levou. Quer dizer que nós não conseguimos ser pessoas que não mudam. O nosso pensamento ele pode mudar. Nós podemos pensar de uma maneira agora sobre determinado assunto e amanhã pensar de uma maneira diferente. Então, somente Deus é que pode ser imutável. Amém? Atributo é qualidade de Deus. Estão divididos em atributos comunis e atributos incomunis. Assim fica fácil, né? Glória a Deus. Mas o salmista, nesse Salmo 34, ele está falando do atributo chamado bondade de Deus. Atributo da bondade. Provai e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O atributo da bondade é um atributo que revela os outros atributos que Deus tem. Todo atributo de Deus começa com a sua bondade. Como assim, pastor? Deus é justo porque Ele é bom. Deus é misericordioso porque Ele é bom. Deus, Ele é gracioso porque Ele é bom. Deus, Ele derrama a sua ira, Ele é justo porque Ele é bom. Então, foi bom, né, a gente ter começado com esse atributo de Deus. E se Deus quiser, vamos falar sobre outros atributos em outras oportunidades. Mas nessa noite, que venhamos começar com a bondade de Deus, porque a bondade de Deus revela os seus outros atributos. E eu tenho um livro lá em casa que se chama O Ser de Deus e os Seus Atributos, e o autor diz o seguinte: quando a bondade de Deus se manifesta aos homens pecadores, ela pode ser vista de várias maneiras, como, amor, misericórdia, graça e paciência. Tudo isso revela o amor de Deus para conosco, a sua misericórdia, a sua graça, a sua paciência, o seu amor, o seu cuidado. Como os irmãos falaram nessa noite, que Deus estava cuidando de cada um, dando livramento. Isso prova que Deus é bom. Ele é misericordioso, Ele é benigno. A palavra benignidade também pode ser traduzida como bondade. Então Deus, Ele é bom. Mas para com quem Deus é bom? E aí eu vou pedir ajuda dos irmãos. Livro de Salmo, de número 36, versos 6 e 7. Nós vamos ver o primeiro grupo, para com quem Deus é bom. Leia, por favor, em voz alta, quem achou Salmo 36, versos 6 e 7. Alguém? A tua justiça é como as dores montanhas, os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. O salmista ele fala: Senhor, tu conservas os homens e os animais. E aí no verso 7 ele completa: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade ou bondade. Deus ele mostra a sua bondade para com as criaturas em geral, ou seja, para com os homens e também para com os animais. A gente vê lá no livro de Mateus que Jesus ele usa esse exemplo para dizer que ele também é bom para com os animais. Vejam, né?
os pardais, vejam os lírios, eles não semeiam, eles não guardam, mas Deus, Ele alimenta cada um deles, Ele veste os lírios, né? Então nós vemos a bondade de Deus se manifestando para com as criaturas em geral, para com os animais e para com os homens. Agora vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 45. Mateus capítulo 5, versículo 45. Se Deus, Ele é bom para com todos os seres, então Ele é bom também para com justos e injustos. Mateus 5, 45 diz o quê? Alguém? Pode ler. Então Deus, Ele revela a sua bondade para com justos e injustos, para com ímpios e para com crentes. Quando a terra está seca, Ele envia chuva não somente para o crente, mas também para aquele que não é crente. Quando a terra ela precisa de chuva, Deus manda chuva. Quando a terra está precisando de um solzinho, Deus manda também o sol para justos e injustos. O próprio salmista Asaf, em um dos seus salmos, ele diz: olha, eu olho para os meus inimigos e vejo todos abençoados. Então Deus ele mostra a bondade para com quem Ele quer, para com justos e com injustos. Deus, Ele não é só bom para com você, Ele é bom para com o seu vizinho também. Glória a Deus, aleluia. Você não é melhor do que o seu vizinho, mas Deus, Ele é bom tanto para com você quanto para com ele. Mas também nós vamos ver lá em Tito, e aí eu quero ver se tem alguém bom de Bíblia, em Tito capítulo 3, versículo 4 e 5. Primeiro, Deus é bom para com as criaturas em geral. Segundo, Deus é bom sobre justos e injustos. E terceiro, Tito capítulo 3, versículos 4 e 5 diz o quê? Glória a Deus. Deus é bom também para com os salvos. E aí a gente vê aquele detalhe, que a bondade de Deus ela revela os seus outros atributos. A gente vê que Tito ele começa com a bondade de Deus. Por causa da sua benignidade, Deus revela o seu amor, a sua graça, aleluia, a sua regeneração para com aqueles a quem Ele salvou. Você é fruto da bondade de Deus. Você está aqui, você é um crente, você é um lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque Deus é bom para com o seu povo. Deus é bom para com aqueles que Ele salvou. Não porque você é bonzinho, porque você faz alguma coisa, mas porque Ele é bom, aleluia, e Ele escolheu te salvar. É a bondade de Deus revelando para aqueles que são salvos. E por último, Deus é bom. Salmo 86, verso 5. Deus é bom para com as criaturas em geral, animais e homens. Deus é bom sobre justos e injustos. Deus é bom para aqueles que Ele salvou. E Salmo 86, 5 diz o quê? E aí nós vemos mais uma vez a bondade de Deus antecedendo a sua misericórdia, o seu perdão. Deus, Tu és bom para com aqueles que clamam a Ti. E Tu és misericordioso, Tu perdoas. Aleluia. Deus é bom para com aqueles que clamam a Ele, independente de classe social, como foi pregado aqui no Avanço da Mocidade. Nós vemos um homem rico como Jairo, um homem conhecido, e uma mulher pobre como uma viúva. Aliás, uma mulher de fluxo de sangue, mas todos dois clamaram ao Senhor e tiveram os seus clamores atendidos. E o próprio Deus ele garante: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom para aqueles que clamam a Ele. Aleluia.
bondade de Deus, que nós precisamos viver na dependência dEle, porque crer na bondade de Deus é confiar na providência. Nós vemos aqui o salmista no Salmo 34, nós fizemos a leitura, o verso 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aquele que deposita a confiança na bondade de Deus, ele não é frustrado. Aquele que deposita a confiança na bondade de Deus, acredita que Ele vai providenciar. Aquele que acredita na bondade de Deus, ele é mais do que feliz, ele é bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus. Porque pela bondade de Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado aonde nós vamos, o que nós vestimos, como Mariana falou, né? Quando nós nos atrasamos também, Deus, Ele tem cuidado de nós, porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Crer na bondade de Deus é confiar na providência dEle. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, e eu vou ler aqui para Mateus capítulo 6, versículos de número 25 a 34, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, eles não costuram a roupa deles. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva ou as flores do campo, que hoje e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então Deus, Ele cuida. Precisamos viver na dependência de Deus, acreditando na sua bondade, de que Ele vai providenciar, de que Ele vai cuidar, de que Ele vai trazer aquilo que nós precisamos, porque Ele é bom. E Ele fala também, aqui também no livro de Mateus: qual filho de vocês que pedindo uma pedra, se pedindo pão, você lhe dará uma pedra? Ou que pedindo de repente um pedaço de carne, você vai dar uma cobra? Um escorpião? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagina Deus, que é bom, aleluia, para com os seus filhos, para com aqueles que Ele ama, para com aqueles que são valorizados por Ele, aleluia, glória a Deus. Os pássaros têm seu valor, os lírios têm seu valor, mas Jesus, Ele deixa implícito no texto que nós valemos mais do que as aves, do que os lírios, e Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, aleluia. E segundo, o que nós aprendemos, primeiro nós aprendemos com a bondade de Deus, que precisamos viver na dependência de Deus. Segundo, Romanos capítulo 8, versículo 28, quem pode ler, por favor? Muito conhecido. Romanos 8, 28. A partir do momento que nós confiamos na bondade de Deus, nós precisamos ser gratos por aquilo que acontece na nossa vida.
Deus, Ele sabe a maneira de trabalhar, né? Talvez você tenha se atrasado para chegar no trabalho, Deus estava dando um livramento e você só entende depois, mas na hora você fica com raiva, você fica agoniado, você fica reclamando, você fica murmurando, e você deixa de ser grato pela vontade de Deus, você deixa de saber ou entender, aliás, que Deus está trabalhando na sua vida, que Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Aleluia! É a bondade de Deus que conduziu para o melhor para a tua vida. A vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Aleluia! Então todas as coisas que estão acontecendo na tua vida é para o teu bem. Todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então Deus, Ele trabalha pelo seu povo porque Ele é bom. Deus, Ele cuida do seu povo porque Ele é bom. Os irmãos possam guardar essa palavra no coração, em nome de Jesus, e creia na bondade de Deus, porque aquele que deposita a confiança na bondade de Deus, esse é bem-aventurado e mais do que feliz. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para encerrar nesta noite. Quero perguntar aos irmãos o que é atributo. Meu Deus, o que é atributo? Está dividido aí? Atributo. Isso, muito bem, glória a Deus. Que os irmãos venham guardar essa mensagem em nome de Jesus. Se Deus quiser, na próxima oportunidade em que eu estiver pregando no culto de doutrina, vamos tratar sobre outros atributos de Deus, que é muito importante para nosso conhecimento a respeito de quem Deus é. Muitos estudam muito sobre a Bíblia, mas esquecem de estudar sobre o ser de Deus e os seus atributos. Amém?